Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao curso Gramsci nas Margens, a mais um encontro, passando aí por questão meridional, revolução passiva, ressurgimento, americanismo e fordismo, populismo e nacional popular. A gente vai dar continuidade hoje com os estudos sobre partido e hegemonia, com a contribuição do professor Marcos Del Roio, que é formado em História e Ciências Sociais pela USP, e fez um mestrado em Ciência Política pela Unicamp, doutorado em Ciências Políticas pela USP, e é professor titular em Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp Marília. Ex-presidente e camarada da International Gramsci Society, membro do diretivo também da IGS Brasil. Então, a gente aproveitar bastante o tempo aqui de 1 hora, com as contribuições. Marcos, já passo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigada pela contribuição, pela disposição de vir contribuir com esse espaço de formação e tentativa de socialização das bases da filosofia da praxis de forma mais ampla e aberta possível. Tá? Então, fica à vontade. Concluir, a gente vai abrir para as perguntas para o debate. Muito bem. Obrigado, Joeline, pelo convite. Por suposto, eu preferiria estar em Fortaleza, mas as coisas andam difíceis, né? Quem sabe algum outro momento, né? Mas, de todo modo, participar desse evento louvável, né, que a Joeline organiza, traz muita satisfação, né? E o tema, claro que traz a sua complexidade, mas como vocês viram outros temas, outras categorias do Gramsci em palestras anteriores, creio que não será nada complicado acompanhar o que eu tenho a dizer. Bem, qual é a relação do Gramsci com o partido, né? Ele tem já uma ligação, digamos assim, com a ideologia, com as ideias do socialismo, ainda no tempo em que ele estava na Sardenha. Como se sabe, ele nasceu na Sardenha, fez todo o ensino que nós chamamos de fundamental, né? E o ensino médio, que na Itália se chama liceu, na Sardenha. Quando ele estava no liceu, em Cagliari, que é a capital da Sardenha, ele teve acesso já à literatura socialista por meio do irmão. Mas é quando ele vai para a universidade, aí já na cidade de Turim, ou Torino, né, em italiano, é que ele, não de imediato, né, se aproxima mais do Partido Socialista. O problema que ele tinha em relação ao Partido Socialista era que a concepção filosófica que o Gramsci tinha, ali em torno de 1911, 1912, né? Então, em torno dos 20 e 21 anos de idade, era muito marcada pela filosofia de Benedetto Croce, que é uma filosofia liberal democrática, mas que tinha um fundo filosófico, dialético, respaldado em Hegel. Então, essa concepção foi importante para Gramsci durante toda a sua vida, né? Mesmo que ele tenha rompido dura e drasticamente com Croce no passar do tempo. Mas o problema dele era que o Partido Socialista Italiano tinha uma ideologia que, na verdade, predominava no conjunto do movimento socialista,
já inspirado no movimento operário socialista alemão, na social-democracia alemã, que era, digamos assim, a fonte de iluminação do conjunto do movimento socialista na época, que era uma perspectiva de um marxismo, digamos, invadido pelo positivismo e também pelo neocantismo, quer dizer, que são filosofias, ao fim, burguesas, né? Então, essa restrição o Gramsci tinha. Mas, ao fim, em 1913, ele acabou aderindo ao Partido Socialista. No entanto, ele esteve sempre, digamos assim, às margens do Partido Socialista, né? Ele debatia, apresentava, digamos, as suas ideias, mas ele sabia, tinha consciência disso, que ele agia às margens, né? Quer dizer, num primeiro momento, a pessoa que mais o influenciou foi Angelo Tasca, que o recebeu em Turim. Tasca é um pouquinho mais velho que Gramsci, né? E isso faz alguma diferença, né? Com a eclosão da guerra, o Gramsci se aquieta um pouco por um motivo, digamos assim, duro. Ele trabalhava num jornal chamado Il Grido del Popolo, cujo diretor era ninguém mais, ninguém menos que Benito Mussolini. Veja, então, mais tarde, quando ele está na prisão do Mussolini, ele não era um prisioneiro qualquer, né? Ele havia trabalhado com Mussolini. E a posição do Mussolini favorável à intervenção da Itália na guerra, que havia eclodido em 1914, Mussolini acabou expulso. E o Gramsci havia escrito um artigo que, na verdade, era muito mais inspirado em Sorel do que, obviamente, no Mussolini, né? Mas ele se aquietou um pouco. É em 1917 que ele aparece como efetivamente um militante político revolucionário. Ele participa da organização de uma greve muito importante em agosto de 1917. Isso não vejam a importância disso. Estava em andamento a Revolução Russa. Os bolcheviques assumiram o poder em novembro. Em agosto já eclode essa greve importante em Turim. Já antecipava o que viria, né? A atuação do Gramsci sempre foi, digamos, uma perspectiva, digamos assim, cultural, intelectual, né? E continuou assim. Em 1919, quando a Revolução Internacional estava no seu apogeu, no 1º de maio de 1919, foi exatamente o apogeu da Revolução na Europa. Gramsci e alguns antigos colegas da universidade lançaram um semanário chamado L'Ordine Nuovo. Esses antigos colegas, né, camaradas, companhia agora, eram Togliatti, Tasca, né, e Terracini. Eles atuavam, digamos, como eu disse, ainda à margem do partido. Dentro do partido havia uma aproximação com um setor que se descolou da vertente maximalista. O Partido Socialista Italiano, ele tinha, digamos assim, duas almas, né? É uma expressão corriqueira essa, não é uma invenção minha.
Havia uma alma do Partido Reformista, que se dizia assim, né, o Partido Reformista, né, que tinha em Filippo Turati sua grande liderança, e existia a vertente maximalista, que era um pouco mais heterogênea, mas tinha em Giacomo Serrati o seu principal nome, seu principal dirigente. Mas essa vertente maximalista, ela, como eu disse, era heterogênea. E aos poucos se formou uma outra vertente chamada intransigente. Os nomes são italianos, né? Maximalista, intransigente, faz muito parte da cultura italiana essas expressões que às vezes podem ser divertidas, né? E nessa vertente intransigente, quem se destacava era o nome de Amadeu Bordiga, um grande intelectual marxista e um grande militante revolucionário. Quando ocorre o movimento dos conselhos de fábrica, na cidade de Turim, exatamente, Gramsci tem a ideia de acoplar o semanário ao movimento dos trabalhadores fabris. Quer dizer, a ideia era, então, os intelectuais se vincularem organicamente, esse é um tema que ele desenvolve muito cuidadosamente nos cadernos do cárcere, se vincularem organicamente ao movimento operário. Então, a ideia era bastante interessante e importante. A ideia de os antigos estudantes, né, intelectuais formados, educavam os trabalhadores e os trabalhadores educavam os intelectuais, né? A tal da educação recíproca. Era uma coisa muito importante. E o vínculo entre o trabalho estritamente intelectual e o trabalho manual. Quer dizer, nessa perspectiva, ali já havia uma célula, por assim dizer, um pequeno embrião do socialismo em desenvolvimento. Ora, essa experiência notável, ela foi muito criticada pelo Partido Socialista no seu conjunto. O partido não estava de acordo com aquilo. Há críticas do Amadeu Bordiga, digamos que seriam as críticas mais pertinentes. Ele diz que aquilo não contribui com o socialismo. Aquilo poderia reforçar o reformismo, que tinha um viés anarco-sindicalista, né? E que o correto seria fortalecer o sindicato. Né? Vejam que essa concepção do conselho de fábrica gera uma tensão com o sindicato e com o partido. Quer dizer, quando o movimento foi derrotado, efetivamente, pelo final de 1920, né, um dos motivos dessa derrota foi precisamente que o Partido Socialista e os sindicatos negociaram com o patronato, digamos assim, e rifaram os conselhos de fábrica. Quer dizer, que foi um movimento que acabou se isolando. Né? É uma experiência notável, certamente. Gramsci nunca abandonou essa ideia dos conselhos de fábrica, porque a inspiração dos conselhos de fábrica estava na experiência russa dos soviets. Lembrar que a palavra soviet, traduzida, significa precisamente conselhos. Né? Então, vejam que
nesse momento, a concepção do Gramsci não é que prescinde da ideia do partido, né? Mas deixa num segundo plano. E a concepção teórica dele, na minha leitura, né, é muito mais focada precisamente no Jorge Sorel e na Rosa Luxemburgo. Ele negava a função do partido, mas a Rosa Luxemburgo tinha uma ideia que o partido se forma a partir do desenvolvimento da classe. Então, o partido é muito mais um produto do movimento da classe. Quer dizer, conforme a classe se organiza e se conscientiza, ela cria um partido centralizado. Ela era contrária à ideia, digamos assim, da necessidade de criar um partido centralizado que deve educar a classe e difundir a ideologia socialista para elevar a consciência da própria classe. E aqui, de uma maneira muito simplificada, seria a concepção do Lênin. Esse debate sobre o partido ocorreu no começo do século, logo depois do Lênin ter difundido as suas teses num livro bastante conhecido, Que Fazer, mas que foi contestado por muitos outros militantes, digamos que bastante reconhecidos pelos seus méritos, não só como militantes, mas como intelectuais, né? Martov, Trotsky e Rosa Luxemburgo, né? Como acabei de dizer. Então, é só no final de 1920 que o Gramsci se dá conta da necessidade de se criar um novo partido. Quer dizer, de romper com o Partido Socialista. Por quê? O que havia acontecido? O Partido Socialista, digamos ainda em 1917, a guerra andando, né? 1918, era um partido relativamente pequeno. Quer dizer, tinha um peso no sindicato, mas o sindicato não era também tão forte. Estou falando do sindicato em geral, né? A central sindical, a Confederazione Generale del Lavoro, né? Confederação Geral do Trabalho, não era tão forte. Mas quando acabou a guerra, a tendência foi que o Partido Socialista, de um crescimento espantoso, e dos sindicatos também. Então, era, para quem olhasse de fora, era evidente a situação revolucionária. Em paralelo, cresceu muito também o Partido Popular, que é o Partido Católico. O Partido Católico ele foi fundado naquele momento e teve uma... Claro, já tinha, digamos assim, um aparelho da igreja para respaldá-lo, mas o crescimento foi muito grande, né? Então, a ideia de que a possibilidade da revolução na Itália estivesse próxima acabou se difundindo bastante. Na própria Itália, evidentemente, mas também, digamos, nos ambientes da Internacional Comunista, organização que havia sido fundada em 1919, no mês de março, né? De poucas semanas antes do lançamento do L'Ordine Novo. Quando a ideia do Partido Comunista, da necessidade do Partido Comunista se introjeta efetivamente na concepção do Gramsci, a perspectiva que ele tem é a seguinte, né? O cenário é o seguinte: nós somos um grupo político
isolado em Turim e derrotado. Mas o que podemos fazer? Confluir todos aqueles que apoiam a Revolução Russa e que entendem que devemos fazer uma revolução na Itália, num único partido. Então, o Congresso do Partido Socialista, realizado em janeiro de 1921, acabou dividindo o partido em 3 partes. Os reformistas, a essa altura muito minoritários, um núcleo central que se chamava de comunistas unitários, e os comunistas puros, que é um grupo heterogêneo, e que correspondia a 1/3 do partido. Já a esperança que existia na direção da Internacional Comunista é que esses comunistas unitários e os puros, se unissem para formar um grande partido. Não foi o que aconteceu. Os tais dos unitários se recusaram a expulsar os reformistas e acabaram ficando com os reformistas. E os puros saíram para fundar o Partido Comunista da Itália. E foi um dos últimos partidos comunistas a serem fundados na Europa, se levarmos em consideração pelo menos os maiores países. Já existia na Iugoslávia, na Alemanha, na França, na Espanha. Bom, muito bem. Acontece que nesse partido predominou amplamente a militância que aderia a Amadeu Bordiga. Bordiga tinha, digamos assim, uma influência muito grande na juventude socialista, que praticamente aderiu toda ao partido. O grupo de Turim era isso, um grupo de Turim, e se formou um grupo também em Milão, que era dos maximalistas que se descolaram daquela maioria. E que, na verdade, fizeram uma mediação para que se formasse o partido. Nesse primeiro momento, Gramsci não tinha influência alguma no partido. Do grupo de Turim, quem participou da direção foi Umberto Terracini, mas Umberto Terracini que aderiu completamente às concepções do Bordiga. Então, Bordiga foi o dirigente do partido nos seus primeiros tempos, 21, 22, mais 23. Mas acontece que, nesse período, quais foram os problemas enfrentados pelo partido e pela direção do Bordiga? Bom, o surgimento e o crescimento. O surgimento, na verdade, é de 1919, né? O surgimento do movimento fascista, que se fortalece muito em 21 e 22, até assumir o poder em outubro de 22. Esse fortalecimento do movimento fascista ocorreu, em grande medida, graças ao financiamento, inicialmente da burguesia agrária e depois da própria burguesia industrial, para que esse movimento reprimisse, com a maior violência possível, o movimento operário, suas organizações, seus dirigentes. Que foi o que aconteceu. O número de prisões dos militantes comunistas era grande e frequente, embora as prisões fossem, digamos assim, temporárias, porque a polícia do Estado era aliada da milícia fascista.
há algumas coisas que eu digo aqui que vocês podem ter muito presente na nossa realidade atual no Brasil, né? Há algumas analogias inquietantes, né, em relação a isso. O outro problema que o Bordiga enfrentou, quer dizer, com muita convicção, mas com, digamos assim, com pouca flexibilidade, né, pouco tato, foi a pressão da Internacional Comunista para que o PCI se fundisse com o Partido Socialista. Principalmente depois que o Partido Socialista sofreu outra divisão. Os reformistas saíram. Vejam, num processo pensado no tempo, digamos, o grande Partido Socialista de 1920, em 1923, ele se dividiu em três. As suas partes constitutivas formaram partidos diferentes. O outro problema, digamos, que o Bordiga teve que enfrentar foi o surgimento de uma oposição interna, que girou em torno do Gramsci. De início, Gramsci era muito disciplinado, ele acatava toda a direção do que foi decidido no partido, a linha política, os documentos, as tarefas, né? Ele sempre foi militante disciplinado, mesmo que, evidentemente, mas ele não expressava isso, não concordasse. É que chegou um certo momento, a divergência ficou muito grande. Primeiro, em relação à questão da Internacional Comunista, era importantíssimo para o partido, ainda mais acuado pela repressão fascista, ter esse vínculo internacional. Isso é fundamental. E outra, a própria concepção do partido. É aqui que entra, finalmente, a questão teórica, que é da maior importância nesse tema que está na nossa pauta de hoje. Como que o Bordiga pensava o partido? Ele pensava o partido aparentemente de uma maneira muito leninista, mas é só aparente. A concepção dele é diferente. Ele entende o partido como um órgão da classe operária. É como se fosse a cabeça, o cérebro da classe operária. Então, no partido estariam, né, militantes marxistas, revolucionários, não importando a sua origem social, desde que tivessem o domínio da ciência da história, ou seja, do marxismo. Então, o papel desse grupo dirigente, quer dizer, desse partido, é ser muito forte ideologicamente e capaz de educar a classe. Muito bem. Agora, como que a classe pode fazer a revolução? No momento em que ela estiver bem educada e no momento em que ela for grande. Porque o problema da Itália qual era? A Itália era um país fundamentalmente agrário. As zonas industriais estavam concentradas em Milão e Turim. E em menor quantidade dispersas pela Itália. Gênova, em alguma medida, que é um porto importante, né? Quer dizer, mas há um triângulo ali, digamos assim, Milão, Turim e Gênova. É ali que estava fundamentalmente a
indústria na Itália, e a classe operária, portanto. Né? Agora, para que essa classe crescesse e se educasse, levaria tempo. Então, a ideia de que Bordiga fosse um esquerdista que queria fazer a revolução na semana que vem é um grave equívoco. Né? Estou dizendo que é um grave equívoco porque isso foi difundido no Brasil, em algumas publicações dos anos 80, muito mal feitas, né? Mas que tiveram a sua difusão pelo país. Né? Aqui na nossa seara da esquerda brasileira. Né? Bom, muito bem. Uma outra questão da posição do Bordiga era a seguinte: para ele, quem faz a revolução é a classe operária, ou seja, não há aliados. Ele não aceita aliança com o campesinato, que era a maioria dos trabalhadores da Itália, né? E com a pequena burguesia, que é, digamos assim, quando a classe operária pensa, né, em alianças, pensa no quê? Nesses setores, né? Nos trabalhadores do campo e em setores da pequena burguesia que se descolem da hegemonia burguesa. Né? Falei a palavra hegemonia pela primeira vez. Então, para o Gramsci, essa era uma visão demais de sectária, e que inviabilizava a ação política do partido. Dificultava a ação do partido na resistência ao fascismo. Bem, então, o que o Gramsci pensa é um outro tipo de partido. Né? E para Gramsci, o partido é uma parte da classe. Vejam, quer dizer, se formam, vejam que há uma semelhança com a Rosa Luxemburgo. Né? A classe se forma, ela se desenvolve, né? Ela se organiza, ela cria seus próprios intelectuais. Né? Então, do movimento da classe surge um grupo que organiza o partido. Veja, o partido emerge da classe. É uma parte da classe. É a parte melhor da classe. É a parte mais consciente da classe. Então, o partido é um partido da classe. Quer dizer, é importante que seja um partido operário. Quer dizer, que seja socialmente um partido operário. Bom, muito bem. Então, a própria classe cria os seus intelectuais orgânicos. Obviamente, nada impede que setores, ou indivíduos, ou elementos egressos de outras camadas sociais façam a sua adesão à classe operária, ao seu partido, ao seu movimento, né? Por suposto. Claro, em relação a Gramsci e aos outros citados aqui, eles foram todos eles estudantes pobres, né? Não havia ninguém assim, digamos assim, uma pequena burguesia elevada e ilustrada que tivesse aderido ao partido. Né? No correr do tempo isso aconteceu, mas foram elementos esparsos, né? Quer dizer, no momento que o partido é grande, ele fica mais atraente, né? Atrativo. Né? Então, essa é uma ideia fundamental, porque isso traz uma continuidade da experiência dos conselhos de fábrica, um elemento da educação das massas e da autoeducação do grupo dirigente. O partido educa as massas, mas onde que ele aprende? Da atividade prática das massas.
Então, essa relação dialética do partido com as massas é fundamental. Uma diferença crucial em relação à concepção bordigiana do partido é que, para o Bordiga, não há muita importância se o partido não é grande. O importante é que ele seja qualificado. Na concepção do Gramsci, é essencial que o partido se constitua num partido de massas. Como que o partido cresce? Na medida que ele educa as massas educadas entram no partido. E no momento que o partido aprende com as massas, ele se fortalece. Ele fica mais mergulhado nas massas, né? Mais fincado nas massas. Então, essa é uma ideia assim fundamental que o Gramsci tentou implantar e desenvolver no período em que ele foi o principal dirigente do partido, entre agosto formalmente já era, né? Formalmente não, na realidade já era antes, e formalmente a partir de agosto de 24, até o momento da prisão em novembro de 26. Né? Quer dizer, veja que ele foi dirigente efetivo do Partido Comunista por pouco tempo. Né? Quer dizer, se nós tomarmos um documento muito importante, que são as teses de Lyon, essa ideia do partido está posta ali. É a ideia de um partido que tende a ser um partido de massas, deseja ser um partido de massas, um partido centralizado, disciplinado, né? E que tem que ter uma inserção na fábrica. Algo interessante em relação à organização do partido também aparece nesse momento. A concepção do Bordiga entendia que o partido devia estar se organizado territorialmente. Esse sempre foi um debate, né, na questão da organização partidária. Devia estar se organizado territorialmente, ou seja, nos bairros. Né? E, evidente, o Gramsci, pela experiência que teve dos conselhos de fábrica, dava grande importância a esse elemento. No 5º Congresso da Internacional Comunista, realizado em 1924, foi aprovada essa tese de que os partidos comunistas deveriam se organizar prioritariamente no processo produtivo, ou seja, na fábrica, e não prioritariamente no território. Claro, caiu como uma luva para a concepção que o Gramsci tinha. Né? Então, ele já, digamos, teve um respaldo forte em relação a isso. A outra questão importante para o Gramsci, diferente da concepção do Bordiga, é a questão das alianças. Desde a sua trajetória de vida, né, para Gramsci, a importância da região meridional, das ilhas, do campesinato, era muito grande. Vocês viram, de certo, no texto sobre a questão meridional, como Gramsci defende ali, como vinha defendendo no partido, em documentos internos, em outros artigos, etc. E essa era também a orientação política da Internacional Comunista, centrar a questão das alianças no campesinato. Claro, se diz também, campesinato é algo muito genérico, né? São trabalhadores do campo. Né? Mas eles têm, digamos assim, são socialmente muito diversificados. Né? Então, há trabalhadores sem terra, há trabalhadores com pouca terra, né?
E a trabalhadores assalariados, a trabalhadores que trabalham em termos de arrendamento da terra. E sabemos como isso é bastante diversificado. Mas a linha geral era a aliança com o campesinado. No caso da Itália, particularmente da região sul. Ainda que a questão do Vêneto seja de muita importância. E o Vêneto era também uma região muito agrária, né? E nós sabemos o número de migrados para o Brasil que se originam do Vêneto, né? Além da região meridional, né? Não achamos muitos migrados, digamos, de Turim, de Milão, existe, né? Mas claro que não, a grande maioria vem da região agrária camponesa, né? São camponeses, na sua maioria, com nada ou pouquíssimo estudo, né? Bom, muito bem. Então, essa questão das alianças é importante. E o Gramsci também, na questão meridional sempre, enfatiza a importância da aliança com os intelectuais meridionais que que tinham a concepção de que a Revolução Italiana partiria do Sul, porque era a região meridional, que era uma região colonizada, mais explorada, mais oprimida, etc. E a analogia com a questão nordestina é patente, né? É muito evidente, né? Porque era da região meridional da Itália que emigravam as pessoas por falta de condições de vida, né? Mas que também migravam para o norte para formar a classe operária, né? Ou reforçar a classe operária, né? Então é evidente. E também os intelectuais, digamos assim, mais críticos, que tinham dificuldade em se inserir socialmente, profissionalmente, que fosse, também migravam ou para o centro ou para o norte da Itália. Então, esses intelectuais críticos de origem meridional, que tinham essa concepção de uma zona meridional com a perspectiva revolucionária, eram aliados fundamentais na perspectiva que o Gramsci entendia para o Partido Comunista. Bom, então o que o Gramsci fez até esse momento, né, que ele vai preso? Olha, ele tem uma concepção própria de partido. Está vinculado à Internacional Comunista, onde prevalece também uma concepção de partido. Mas não é a mesma coisa. A ideia que também está muito presente nos cadernos, que certamente vocês já ouviram no decorrer desse curso, é essa questão da tradutibilidade. Dá para dizer que o Partido Comunista era um partido marxista-leninista? De maneira alguma, né? Há uma experiência política partidária na Rússia, do partido dirigido por Lenin, né? Lenin tem uma concepção de partido que ele apresenta inicialmente no Que Fazer, que é um texto de 1902, 1903. Mas ele se adapta ao movimento da realidade. O que o Gramsci, o Lenin pensa do partido em 1917 já não é a mesma coisa. E, principalmente, não é a mesma coisa o partido que o Lenin pensa em 1922, 1923, quando aí temos o partido no poder. Eram outras funções a serem desempenhadas pelo partido.
O Gramsci aprende com Lenin, né, certamente, aprende com os bolcheviques, mas traduz para a experiência histórica, prática da classe operária italiana. E aprende com as concepções político-ideológicas que se desenvolveram no seio dessa classe operária. Então, de alguma maneira, há uma tradução da concepção de partido revolucionário que foi gerada na Rússia para a Itália. Talvez outros partidos comunistas, digamos o da Alemanha e o da França, não tenham sido bem-sucedidos nisso. Tiveram muito maior dificuldade em fazer, digamos, essa tradução. Que o Lenin havia percebido, né? Que estava difícil na Europa Ocidental entenderem exatamente o que havia sido feito na Rússia e que era diferente na Europa e o que deveria ser feito era outra coisa. Né? Bom, então esse elemento é bastante importante. Né? Agora, a prisão do Gramsci tem implicações severas no Partido Comunista Italiano. E o partido foi terrivelmente reprimido, milhares e milhares de militantes foram presos, condenados à prisão. Foi uma repressão dura, da clandestinidade tremenda. Então, a direção política ficou dividida entre Paris e Moscou. Significa que o PCI ficou, digamos assim, mais fragilizado frente às pressões e concepções que se desenvolviam na direção da Internacional Comunista. Quer dizer, até o momento, 1929, que foi obrigado a aceitar coisas, digamos, inaceitáveis, né? Que, de fato, Gramsci, na prisão, informado, não se sabe bem quão bem informado, ficou horrorizado, né? De saber da expulsão de alguns companheiros que foram da época do Lorde Novo, em seguida da expulsão do próprio Bordiga, né? Com quem ele jamais rompeu pessoalmente. Travou um debate duro, mas sempre entendeu que Bordiga era um militante indispensável ao partido. Não só pelo seu nível cultural, mas por ter uma energia militante, digamos assim, muito acima da média. Né? E mais uma vez, ele diz, Bordiga vale por vários. Tem uma capacidade de trabalho impressionante. Ele era, digamos assim, um pouco o oposto, né, do Gramsci, como é sabido, era muito frágil, né, fisicamente. Né? E o Bordiga, lá, por sua vez, era, digamos assim, alguém muito robusto, né, resistente, assim, uma complexão física forte. Né? Bom, muito bem. Nos cadernos, é evidente que o tema volta a aparecer. Em várias passagens. De uma maneira mais evidente, mais explícita, no caderno 13, né? Onde há a discussão, o tema do príncipe moderno. Então, a ideia é que o partido deveria cumprir uma função análoga àquela que o príncipe no Maquiavel havia projetado. Qual seja, unificar a Itália, porque a Itália não era, na verdade, unificada. O Sul era uma colônia do Norte. Havia, inclusive, barreiras alfandegárias. Né? E também elevar o padrão cultural das massas.
digamos assim, difundir o Renascimento, a grande cultura. Claro que o Renascimento na Itália foi uma manifestação da nobreza feudal, né? Os grandes artistas eram financiados pelos nobres, né? As massas populares não tinham nada a ver com aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, o príncipe moderno devia desenvolver um movimento semelhante ao da Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante, embora tenha sido medíocre nas suas origens, digamos assim, vamos dizer, a obra ali de Lutero, Zwinglio, Calvino, é de uma mediocridade avassaladora, né? Mas o problema é que, com o passar do tempo, a Reforma Protestante produziu a filosofia clássica alemã. Kant, Schelling e Hegel, né? Lembra que Hegel era um luterano, né? Uma certa leitura da obra do Hegel percebe claramente que o espírito absoluto é outra forma de exprimir a divindade, né? Como o imperativo categórico do Kant também é uma forma de exprimir a divindade, né? De uma maneira rebuscadíssima, claro, né? Bom, muito bem. Então, essa seria a tarefa do príncipe moderno, né? Claro, mas para fazer isso, o que o príncipe moderno ou o Partido Revolucionário deveria fazer? Quer dizer, a um certo ponto, já deveria ter englobado uma boa parte da classe operária. Uma grande parte da classe operária estar educada, culta e consciente do seu papel histórico. Bom, muito bem. Mas como fazer isso? Conseguir a hegemonia. Então, a classe partido, ou o partido classe, lutam pela hegemonia. O que significa isso? Se organiza uma rede de organizações operárias e populares no processo produtivo, no território, criação de instituições culturais. Na verdade, uma nova sociedade civil, fundada no trabalho. Isso significa que aquilo que Gramsci identifica como tarefa do príncipe moderno, desenvolver a reforma intelectual e moral, na verdade, uma revolução cultural, uma mudança funda de valores, né? Só é possível se ela está acoplada a uma mudança nas relações sociais de produção. São processos que caminham juntos. É impossível fazer, digamos assim, uma educação intelectual e moral muito bonita por meio das nossas escolas, se ela não tem impacto nas relações sociais de produção. Quer dizer, esse processo de construção de uma nova ordem, quer dizer, um processo de construção de um novo bloco histórico, né, de uma nova hegemonia, é um processo complexo. E, em 1930, Gramsci na prisão, evidentemente completamente derrotado politicamente, ele percebia que isso teria que passar pela derrota das revoluções passivas que se desenrolavam no seu tempo. O fascismo na Itália, que ele destaca, e o fordismo-americanismo nos Estados Unidos. Mas também o stalinismo.
Né? Isso está muito implícito, né, nos cadernos. Não é algo, como muita coisa, né, tá implícita, né? Está nas entrelinhas, daí a dificuldade que temos na leitura dos cadernos. Então, esse processo se daria nesse momento de derrota e de revolução passiva conduzida por setores da classe dominante ou por, digamos, instrumentos seus, como é o caso do fascismo, né? Deveria ser travada uma guerra de posição. Agora, atenção, a guerra de posição se trava nos seus fundamentos no processo produtivo, na fábrica. Não por nada que o Gramsci fala. No caso do americanismo, a hegemonia nasce na fábrica. No fascismo, não. No fascismo, a hegemonia burguesa ela se reorganiza por meio da coerção do Estado, por meio da legislação corporativa e por meio de instituições arcaicas, como a igreja. Quer dizer, nos Estados Unidos, isso não era necessário com toda essa força. Quer dizer, apesar do resgate do puritanismo nos Estados Unidos, mas o fato é que não existia uma instituição tal como a Igreja Católica e com a força que tinha ainda naquele momento, né? Então, essa incidência na produção também está implícita na questão da revolução passiva. A disputa também está na produção. A guerra de posição não significa conquistar um centro acadêmico, a diretoria do sindicato dos professores. Tudo isso tem importância, evidentemente, né? Faz parte da luta política. Mas não é isso o essencial. O que sempre aparece como polêmica entre os estudiosos é se a guerra de posição ela consegue concluir o processo. Quer dizer, a vitória da classe operária, ou seja, a imposição da sua hegemonia sobre a vida social, a construção de um novo bloco histórico, pode ocorrer se finalizar com a guerra de posição, ou há um momento em que a guerra de movimento volta a existir. Eu acho que não existe uma resposta para isso, que sempre vai depender da situação concreta, né? Não dá para dar uma orientação definitiva em relação a isso. E acredito que mesmo Gramsci não tinha essa resposta definida sobre essa questão, né? Mas, enfim, o princípio moderno é o condutor desse processo. É o condutor desse processo. Então, a experiência que o PCI teve na época do Togliatti foi mais ou menos orientada por essa concepção. Mas o fato é que foi derrotada na guerra de posição. Assim como o conjunto do movimento comunista recebeu, digamos, entre 1989 e 1991, praticamente um checkmate. E teve que, a partir daí, tentar ressurgir, renascer em condições adversas e muito diferentes. Porque a classe operária já é muito diferente, né, daquela. Então, de novo, essas questões teóricas propostas pelo Gramsci, né, de qual partido, como se luta pela hegemonia, né, tem uma atualidade premente, quer dizer, nos exige muita reflexão
e seriedade a respeito, né, dessas questões. Infelizmente, a Joeline já bateu o sininho ali para avisar que o meu tempo acabou e eu me excedi. Obrigado, Joeline. Interessante, né? Tanto pelo texto que você indicou, partido, concepção de classe e partido, não foi o título do artigo, né? Que você indicou como leitura, além das notas do caderno 13, né? Nota 1, 5, 17, 18 e 23, que eu acredito que todos tenham lido, para que a compreensão do encontro, como a gente vem, como o Gramsci, apesar de escrever em notas, né, a dificuldade de escrever e articular, inclusive, né, as ideias na situação que ele vivenciou no cárcere, como tudo se articula de forma dialética, né, tanto que você está trazendo aqui como no texto, na sua fala, né, como a concepção de partido, ela vai, a gente falou isso no último encontro, né, que são concepções em movimento, porque ele está o tempo todo operando com o movimento da realidade e vai modificando e ampliando a sua concepção, inclusive de partido, né? Aí, tanto a partir da experiência das leituras que foram feitas, né? E da experiência dos conselhos, né? Do conselho que ele teve, dos conselhos da fábrica em Turim, como ele não abriu mão ainda o conselho, a cooperação, a articulação dialética, né, entre a autonomia, a disciplina e a liberdade, como ele vai defender, né, a autonomia e esse fomento também ao desenvolvimento dessa capacidade ativa intelectual das massas, ele nunca deixou em segundo plano, né, tanto do ponto de vista da recuperação histórica, como já foi visto aqui no ponto, né, no tema do regimento que a gente estudou, tentando recuperar aqueles que estavam às margens da história, como bem é o tema do nosso curso, né? Recuperar a história integral, e nessa recuperação da história integral, essa atividade do intelectual coletivo, né? Como ele também em algum momento vai falar sobre o partido, que seria esse intelectual coletivo, porque justamente seria essa síntese, né, dialética, de cumprir esse papel que seria articular a vontade nacional popular, né? Já que nesse processo da Constituição Socio-Histórica da Itália ficou em segundo plano, ficou devendo aí o nacional popular na Constituição, né, dessa história, e a desagregação ou a cisão entre intelectuais e massa, né, que seria esse o papel do partido, tanto do ponto de vista da totalidade histórica, como do ponto de vista da demanda, necessidade particular do que seria a esquerda comunista dentro do cenário italiano, né, e para a gente também. Então, se queira fazer alguma questão para o Marcos, eu acho que ele veio aí, né, delineando, costurando as ideias para a gente entender realmente quais são né, a função específica aqui do partido nesse sentido gramsciano, dessa articulação dialética de filosofia, né, articulação aí entre filosofia e política, porque agora a filosofia não é mais contemplativa, a filosofia é ativa, né, que se desdobra aí tanto na necessidade de desenvolver novas formas, né, de produção, que era o que estava posto na ordem, como também aí de novas concepções de mundo a partir das bases da filosofia da praxis, né, tentando aí colocar em circulação novas ideias. E não só novas ideias, né, mas que se formasse o que ele vai falar lá no caderno 12, que a gente já passou por aqui também, quando a gente estudou intelectual orgânico, em algum momento anterior, na primeira edição, que seria especialista político, né? O partido também teria, nesse sentido gramsciano, essa função social de formar esse especialista político. Seria a síntese dialética aí, né, dessas duas necessidades de formar, criar novas de produção e, ao mesmo tempo, de reprodução da vida, né, de ideias, ideologia, como a própria filosofia da praxis, né? A redialetização das concepções de mundo. O Antônio está trazendo aqui uma questão, né, ele está perguntando aqui, Marcos, se a guerra de movimento pode ser uma guerra de posição não suficientemente levada a cabo, né? Quais são as principais formas de fazer a guerra de posição na atualidade? Vamos tentar aqui já fazer a tradutibilidade para o nosso espaço-tempo, né?
E aí eu já colocaria mais um detalhe aqui, não só na atualidade, mas na atualidade brasileira, né? Guerra de posição pode conter a violência revolucionária? Pergunta, né? Três perguntas em uma. Enquanto vai chegando mais questões, eu acho que você já pode ir pontuando. Antônio, então, nós não escolhemos a forma da guerra. Né? Depende da correlação de forças. Então, essa expressão, esse termo, correlação de forças, na reflexão do Gramsci sobre a política, e, na verdade, acho que mais do que isso, né? Acho que sobre o universo, é uma questão de correlação de forças. E veja, por exemplo, essas expressões militares, por suposto, eram muito comuns depois da Primeira Guerra Mundial. Então, viraram assim, caíram, digamos assim, no senso comum usar expressões militares. E como que foi a Primeira Guerra Mundial? Do ponto de vista militar, evidentemente. No Ocidente, quer dizer, a fronteira entre a Alemanha e a França, foi uma guerra de posição, super desgastante, porque havia um equilíbrio de força, da guerra de trincheira. Foi o diabo aquilo. Né? Agora, na parte oriental, o confronto entre a Rússia e a Alemanha foi guerra de movimento. A fronteira era muito grande. Né? Não dava para fazer trincheira em tudo aquilo. Então, as tropas se movimentavam, né? Para tentar cercar, atingir, alcançar a outra. Né? Isso o Gramsci utilizou essas duas expressões, guerra de posição, guerra de movimento, para dizer o seguinte: a guerra de movimento é própria de conflitos, né? Onde a sociedade civil é primitiva, é gelatinosa. Quando eu falo sociedade civil, diferente do que muitos dizem, que a sociedade civil é o conjunto dos aparelhos privados de hegemonia, não é. Né? Sociedade civil é mais que isso. A complexidade das relações sociais de produção geram superestruturas. Né? Então, num país avançado, né, o que acontece? Além das tropas, quer dizer, na retaguarda, você tem uma indústria bélica, você tem linhas de abastecimento. Numa guerra uma guerra de movimento, que significa a luta de um país atrasado, não existe isso. Veja, a Rússia não tinha nem indústria suficiente e nem linhas de abastecimento. Foi uma catástrofe a guerra para a Rússia, porque os alemães, que eram muito mais avançados, simplesmente venciam ali tranquilamente, né? Venceram, né? Tranquilamente. Perderam no Ocidente, mas venceram no Oriente, né? Que foi um dos motivos da Revolução. Né? Quer dizer, usando essas expressões militares, o que o Gramsci diz? Bom, então, a guerra de posição tem que ser travada nos países mais avançados. Expressão que ele raramente utiliza, nos países imperialistas, onde o capitalismo é mais avançado, há uma indústria mais complexa. E a burguesia criou institutos a partir dessa complexidade econômica social, né? Dessa complexidade da ciência que se desenvolve, criou uma série de institutos que garantem a sua hegemonia. Institutos culturais, jornais, editoras,
escolas, quer dizer, há uma série de elementos que são a superestrutura da sociedade civil. Quer dizer, isso tudo é muito difícil de ser batido. Muito difícil de ser batido. Quer dizer, então, a classe operária derrotada em 1921, por conta dessas circunstâncias, da força da hegemonia burguesa, ela tem que travar uma guerra de posição. Ela é obrigada a fazer isso. Ela não tem alternativa. A guerra de posição, a guerra de movimento foi possível na Europa no período até 1870, porque ali as relações sociais de produção capitalista não estavam tão avançadas assim. A Europa era em grande medida ainda agrária, não era tão urbanizada, né? E o Estado não tinha tanta força coercitiva. E não havia tantas dessas instituições criadas para preservar o poder econômico, político, ou seja, a hegemonia da burguesia. Depois de 1870, a classe operária, derrotada na Comuna de Paris, ela tem que travar uma luta que é uma guerra de posição. Quer dizer, que seja tanto ocupar espaços no terreno do inimigo, como fortalecer as suas próprias linhas. E nesse momento é a criação de sindicatos, de cooperativas, do Partido Operário. Basicamente isso. Mas também a criação de escolas. A social-democracia alemã fez muito isso. Né? Criação de escolas, de bibliotecas, de clubes para, digamos assim, para aposentados. Havia uma criação de uma outra sociedade civil em torno da classe operária, ou seja, em torno do mundo do trabalho. Na Rússia, por conta do atraso da própria Rússia, a guerra de movimento foi vitoriosa. Mas não havia mais condições de fazer isso. Bom, muito bem. Então, não é que a guerra de posição seja uma insuficiência, se foi bem isso que eu entendi. Na verdade, eu tinha entendido o contrário. A guerra de posição levada a cabo, ela pode ser vitoriosa, né? Mas a guerra de movimento, ela pode ser, na verdade, o checkmate. Mas são guerras travadas em situações diferentes. Quer dizer, que depende da correlação de forças. É isso que é o principal. Né? Quer dizer, como travar uma guerra de posição na atualidade? Quer dizer, é uma situação dessa. Nós estamos acuados, né, e obrigados a travar uma guerra de posição. Como travá-la? É essa que é um pouco a questão. Se o fundamento dela é interferir no processo produtivo, a questão está como interferir na revolução tecnológica, na produção e na difusão da tecnologia. A questão é sempre aquela, né? O que produzir? Para que produzir? E para quem produzir? Essa que é a disputa. Quer dizer, há que se exercer algum tipo de forma de controle da produção. Essas expressões que eu acabei de usar não são nada novas. Estão todas na história do movimento operário. O que a diferença que é enorme são as condições do trabalho e as condições da produção hoje, que fragmentaram enormemente a classe operária. A classe operária está extremamente fragmentada, não só no território nacional, ou nos territórios nacionais, não é especificidade brasileira, né?
mas internacionalmente. Hoje todo mundo sabe, quer dizer, você produz uma parte da mercadoria num determinado país, monta num outro país e vende num terceiro, né? Quer dizer, então, articular esses trabalhadores é um desafio gigantesco e nada é fácil, né? Nada é fácil. Quer dizer, há algumas posições comuns, mas que são muito genéricas para se fazer a luta, né? Hoje a nossa posição é muito defensiva, há que se defender, por exemplo, emprego, há que se defender os mínimos direitos sociais que ainda restam, né? Porque no andar da carruagem estamos todos a caminhos da servidão, né? É essa que é a situação que nós temos, né? Agora, a guerra de posição pode sim conter violência revolucionária, não há a menor dúvida disso, né? Depende sempre da circunstância e da condição concreta, né? Mas a guerra de posição pode, quer dizer, no momento, digamos, culminante, a violência revolucionária me parece não só possível, mas como indispensável. O processo de barbarização que a burguesia vem desenrolando, a burguesia como classe, ela está criando uma situação de barbárie social generalizada, mas ela se tornou uma classe bárbara, destrutiva, ela é incapaz de gerar qualquer coisa que nós possamos dizer de civilização, de civilizatório, de criativo, de humano, né? É incapaz de fazer isso. Então, é indispensável que, em algum momento, a violência revolucionária tenha que aparecer. Marcos, pegando o gancho do que você está falando sobre guerra de movição, já perguntei a Andrina aqui, hein? E a pergunta do Antônio sobre a... eu vou... Porque vai na mesma questão aqui para você também responder já em bloco, né? E se alguém já colocar, a gente já fecha aqui um bloco de 3 também, né? Porque essa questão da guerra de posição e a centralidade, né, do trabalho, da luta de classes, que é inegável no texto do Marx, no texto do Gramsci, e para nós também é inegável, né? Muitas vezes, né, durante a abordagem, principalmente, né, das revolucionárias, sobre a questão da mulher, sobre a questão colonial, e eu acho que é um debate bem atual, e principalmente para nós, estamos aqui nesse curso, que já é uma retomada de Gramsci a partir de vários estudos que nós já fizemos aqui, passando por autores marxistas latino-americanos, né, e do sul global, entre aspas, né, porque aqui seria uma categoria genérica do sul global, que parece que coloca todo mundo no mesmo universo, né, sendo que tem as particularidades. A gente tem grupos e classes subalternas, a gente teve uma aula, inclusive, sobre isso, né? Grupos e classes subalternas que se forjam, né, em movimento, né? Assim como o partido também, né, em Gramsci, ele estava se constituindo em movimento até ele chegar à sua concepção de partido mais madura no cárcere, né? E aí a gente também tem o movimento da própria classe, né, das próprias classes e grupos subalternos que vão forjando, sem perder de vista, claro, a centralidade do trabalho, mas recuperando historicamente como ele vai tentar fazer, né, a tradutibilidade do que ele viu na Rússia, né, e ele tentou traduzir para a Itália, a gente também tentar fazer a tradutibilidade para a nossa própria realidade, né, quando ele vai tentar falar dessa necessária desenvolvimento, né, o necessário desenvolvimento da vontade coletiva nacional popular, que faltava
que fundou os Estados modernos, né, ele vai reconhecer isso no contexto, no tecido social italiano. Ele vai dizer que qualquer formação de uma vontade coletiva nacional popular, ou seja, dos grupos que né, ser uma erupção, né, das classes populares, é impossível sem as grandes massas camponesas, né, cultivadoras, simultaneamente na vida política. Esse era o cenário que ele estava vivenciando na Itália. E aí, como você mesmo falou, a gente tem o lugar, né, de articular essas alianças do campo da cidade, que foi o último texto dele antes do cárcere, né, da questão meridional, e que ele reconhece, né, essa única entre os grupos subalternizados do campo, né, e da indústria, como você bem colocou aí. E aí, assim, acho que para pensar no nosso tempo e olhar, né, quais são os grupos e classes subalternas do nosso tempo que poderiam ser fomentados nesse viés do que ele pensa que é partido, acho que seria também a gente pensar também, assim como o exercício que o Gramsci fez de recuperar a sua própria história, o seu contexto da Itália, a gente também tentar recuperar a nossa própria história para reconhecer também quais são as classes e grupos subalternizados, né, que sofrem tanto o processo de exploração, como também o processo de opressão, que muitas vezes é colocado de lado e que aparece como pautas puramente identitárias, né, mas que se atravessam, né, que estão, né, para utilizar um termo do Lukács, né, na gênese ontohistórica do ser social e da luta de classes, não se separa, né, luta de classes do surgimento do patriarcado, da questão de gênero e das questões também raciais, a instituição do nosso tecido social, né, da formação sociohistórica, tem essas particularidades postas, né, e talvez esse seja um viés, né, tomando como exemplo aqui o caminho que o Gramsci pensou para analisar as próprias contradições italianas, a gente pensar o nosso. Eu sei que eu estou trazendo esses elementos, né, que parecem pautas puramente, né, do campo da identidade, mas que, na verdade, né, estão encravadas dentro do próprio processo de produção, de formação das relações de produção do capitalismo dentro da nossa realidade colonial. Né? Acho que essa também é uma questão para a gente pensar, para a gente não ir aqui só com o pessimismo da inteligência, mas a gente também perceber, né, nesses movimentos aqui uma possibilidade de otimismo da vontade, de articulação, né, de possibilidade que são grupos e classes subalternas que estão em movimento, né, e que precisam ser disputados, inclusive, nesse sentido, né, do viés, né, da função social e política do que o Gramsci está dizendo para a gente aqui, né, através dos cadernos, o que seria a função social do partido. Né? Senão a gente cai no purismo da luta de classes, e aí isso acaba levando a determinações que nós mesmos, né, do Gramsci, né, nesse sentido da articulação dialética das lutas dos grupos subalternos. A pergunta da Lorena vem no sentido do stalinismo, né? Você falou aí em algum momento que o stalinismo seria solução passiva. Né? Então, se você quiser comentar o meu comentário nesse sentido, né? Devolver e, ao mesmo tempo, né, esclarecer melhor aí o que seria o stalinismo que está chegando. Tá? Podem ficar à vontade para perguntar. Tá bom, vou comentar o seu comentário primeiro. Você falou muitas coisas, evidentemente. Bom, traduzindo para o Brasil, algumas diferenças em relação à Rússia e à Itália. O Brasil é um Estado subalterno. É claro que a Rússia e a Itália eram, em certa medida, mas estavam mais vinculados à cadeia imperialista do que o Brasil. O Brasil se constituiu, se configurou como um Estado subalterno. Logo, nunca houve uma revolução nacional popular. Nunca houve uma revolução democrática no Brasil.
O capitalismo no Brasil se desenvolveu ao modo de uma revolução passiva. Bom, temos isso, digamos assim, por descontado. Né? Agora, as classes subalternas no Brasil, elas são tremendamente heterogêneas. Por quê? O Brasil, ele nunca se unificou. É um país muito segmentado territorialmente. E a própria burguesia brasileira, digamos, a própria classe dominante, é segmentada. E nós vemos agora, mesmo se nós acompanhamos o processo eleitoral em andamento, dá para perceber isso clarissimamente. Há setores burgueses que apoiam Lula, que são regionais, e outros que são frontalmente contrários e apoiam Bolsonaro. Então, a própria burguesia não consegue condensar uma posição própria. Isso significa, no meu modo de ver, que a hegemonia burguesa no Brasil ela é frágil. Ela é frágil. Quer dizer, ela é uma hegemonia forte da perspectiva da coerção. Né? E de uma forte coerção exercida sobre as classes subalternas. Né? E, no seio das classes subalternas, é evidente que setores mais frágeis são os que mais sofrem, né? Que são mulheres, que são índios, que são negros. Isso está evidente. Agora, são índios, negros, mulheres das classes subalternas. Quer dizer, o que são classes subalternas? É o conjunto das camadas sociais e dos grupos sociais que são explorados e oprimidos dentro do capitalismo. E a questão é como unificá-los. Então, há um processo lógico, né? Os grupos ou classes subalternas, ao final, o Gramsci preferia falar grupos, porque ele percebia a segmentação da classe. Aquela classe que foi derrotada em 1921 não era a mesma dos anos 30. O capital já havia reformatado a classe operária. Como agora, digamos, nos últimos 30, 40 anos, a classe operária foi reformatada. Ela foi internacionalizada no processo produtivo, né? Foi fragmentada, né? Quer dizer, por conta dos modos que o processo produtivo do capital exige, né? Quer dizer, o que mantém bilhões de pessoas na subalternidade e na miséria, né? Crescente. Esse é um fato. Quer dizer, num Brasil tão grande, com classes subalternas tão segmentadas, o desafio é a unificação. Como fazer isso? Centralmente na luta contra o capital e o seu Estado. Unir que pessoas? Todos esses setores das classes subalternas. Mas, especificamente, aqueles que produzem a maior quantidade de mais-valia, que são os operários qualificados. Agora, o problema é que esses operários mais qualificados estão ideologicamente submetidos à ideologia burguesa. Eles são neoliberais, egoístas, só querem consumo, né? Então, o que fazer, né? Quer dizer, como travar também essa luta de unificação, né? Quer dizer, evidente que é denunciar a toda a boca a exploração, né? A opressão, os crimes permanentes, contínuos, né? Das classes dominantes e de seus pau-mandados, né? E organizar o que for possível. Quer dizer, a ideia de organizar grupos dos mais variados, né? Grupos de mulheres,
grupos de transexuais, grupos de negros, em torno de temas, basicamente, que relacionem trabalho e cultura. De trabalho e cultura. Há que haver um resgate. Essa luta também foi evidente no Carnaval do Rio, né? Quanto de cultura africana apareceu ali. É muito forte isso, né? Então, essa defesa da religiosidade de ascendência africana é importante, mas é fundamental, nesse momento, a defesa dos indígenas. É fundamental. É um grupo, evidentemente, demograficamente muito menor, né? Mas é um grupo que se difundiu por meio da mestiçagem pelos brasileiros. 1/3 dos brasileiros tem gene indígena. Alguns insuspeitados. Fica até chato contar de público. Eu fiz meu mapa genético, né, esses dias. Achei o maior barato. Muito legal. Acredita que eu tenho 5% de... Eu queria saber se eu era neandertal, né? Mas não apareceu nada de neandertal. Mas apareceu de sardo. Acredita numa coisa dessa? Sou 5% sardo, né? Então, é divertido esse negócio, né? Bom, veja que essas são lutas aparentemente pequenas, mas essa formação de núcleos de bairro, são fundamentais. Organização de bairro. Claro que a organização sindical, né, é sempre importante, porque há que se contestar, né, se contrapor às direções dos grandes sindicatos que estão completamente articuladas com o capital. Quer dizer, é necessária a criação de um sindicalismo que seja antagônico ao capital. Eu não... Vejo que são muitas frentes e o desafio da centralização é muito grande. Mas conforme crescem, digamos, essas bolhas, fervem essas bolhas, elas devem convergir. Há, sem dúvida, o risco do identitarismo, particularmente forte no movimento negro, né? Tenho percebido particularmente forte no movimento negro. Mas isso, o que acontece? É uma influência da chamada esquerda americana, que ela também incide nos movimentos populares no Brasil e difundem essa perspectiva identitária. Quer dizer, também é algo a ser combatido, seguramente a ser combatido. Quer dizer, o que torna mais complexo, porque é uma luta ideológica, digamos assim, no seio dos subalternos, né? A expressão que o Mao Tse-tung ficou famoso, mas quem formulou isso foi o Lenin, é a questão da contradição no seio do povo. Há contradições no seio do povo. Dessa questão de definir quem é efetivamente a classe operária. Quer dizer, qual é o cenário das nossas classes subalternas, das suas lutas, como fortalecê-las e fazê-las convergir, né? É de uma dificuldade enorme. E, obviamente, eu não tenho a solução para um problema dessa dimensão, né? Porque não cabe a uma pessoa ter a solução, né? São as organizações que têm que procurar esse caminho e essa solução, né? Lorena, por que o stalinismo pode ser caracterizado como uma revolução passiva? Bom, como eu, né, interpreto isso, eu falo eu porque eu escrevi sobre isso, né?
O que eu vi? No stalinismo, o stalinismo é claramente uma revolução. É um processo revolucionário. Né? Transforma completamente as relações sociais no campo. Tem por base o campesinato pobre, reprime o campesinato médio, ou seja, a pequena burguesia, e a grande burguesia, que eram os chamados kulaks. Né? Claro, é ridículo falar grande burguesia, porque, na verdade, eram todos pobres, né? Porque a situação da União Soviética não era de grande riqueza social. Né? Mas, enfim, o que aconteceu? Os camponeses foram endereçados para formas de agrupamento nas fazendas coletivas, em que se ressurgiu alguma forma de servidão. Quer dizer, há um ressurgimento, em outros termos, da servidão feudal. E a figura do Stalin, ele, de alguma forma, ele resgata a figura do czar. Quer dizer, é uma, digamos assim, um personagem praticamente endeusado, como era o czar. Até, é claro, as massas populares caírem na realidade e ver que o sujeito era um monstro. Mas, enfim. Então, a revolução está no processo de industrialização e urbanização da Rússia, de elevação do padrão cultural, mas com elementos de resgate da Rússia pré-revolução. Aspectos de servidão, que estavam nas fazendas coletivas, e principalmente no que se chamou de gulags, nas prisões, que eram numerosíssimas o número de pessoas que foram para as prisões na Sibéria. E claro que essas pessoas trabalhavam e não recebiam salário, não se tratava disso. Estavam pagando pena, né? Mas era uma espécie de trabalho forçado. Então, é um resgate da Rússia pré-revolucionária. Há aspectos de avanço, mas há aspectos de retomada do período anterior. Então, é uma revolução-restauração. Obviamente, isso é brutalmente polêmico, né? Mas, enfim, grosso modo, é assim que eu penso essa questão, e de uma maneira também muito simplificada, né? Bom, Michele. Uma leitura possível e frequentemente feita do Gramsci é precisamente essa. A ideia de que a guerra de posição é uma forma de reformismo. Claro, pode ser o reformismo se você pensa da seguinte maneira: olha, vamos ganhar posições no Congresso Nacional, posições na diretoria do sindicato. Né? Se você se mantém dentro da institucionalidade burguesa, é reformismo. Né? Mas se são posições de força que você acumula na luta contra o capitalismo e o Estado do capital, não é. É revolucionário. É uma estratégia revolucionária. Mas que ela se confunde facilmente com o reformismo, não tenha dúvida. Mas não está nisso, não está no Gramsci. São leituras distorcidas que acontecem. Né? Eu entendo que a necessidade de um partido comunista de massas que faça o papel do príncipe moderno, conforme Gramsci
aproximadamente elaborou nos cadernos, é uma necessidade. Né? Claro que isso não se faz da noite por dia. Quer dizer, porque o partido, em grande medida, ele é a expressão da classe. Se a classe está completamente fraturada, aliás, não tem nem consciência de si, né? A pessoa, o que você é? Né? Não, eu sou um empreendedor. Como empreendedor? Não, para com isso, né? Eu sou um colaborador, né? O sujeito não fala, eu sou um trabalhador explorado. Não fala. E nunca foi tão explorado quanto hoje. Estou dizendo globalmente, né? Na história do capitalismo propriamente dito. Né? Então, quer dizer, o partido ele não depende da boa vontade de 20 pessoas, né? Ele é um pouco também expressão do movimento de massas. Claro que o partido cresce se ele tem uma relação dialética com o movimento de massas. Aquele de se educar e de educar as massas. Né? Aí ele tem, talvez, condição de crescer. Né? De tomar um perfil, digamos assim, também teoricamente mais avançado, para que a sua praxis, né, seja efetiva. Quer dizer, e seja efetivamente, digamos, um orientador do movimento de massas. Né? Essa coisa de ser expressões assim, você não usou isso, aliás, você até foi, digamos assim, cuidadosa, né? Mas não é aquela coisa do guia, né? Dirigente, não se trata disso. Mas é um partido que luta junto com as massas, né? Para que ele se conforme nesse universo, nesse mundo. Que se eduque e seja educador. Agora, é importante que, digamos assim, esses agrupamentos que desejam cumprir esse papel do Partido Comunista tenham ciência disso. Né? Então, já vai se aproximando aqui do nosso tempo, né? Indo para o final, e mais uma vez a gente vai terminando aqui com um gancho, né? Já para o próximo encontro aí sobre subjetivação e autonomia, né? Esse debate aqui do processo de subjetivação das classes subalternas que tem a ver com a identidade, formação da vida histórica, para aglutinar essa vontade coletiva nacional popular que o Gramsci fala, né? Tem a ver com as particularidades históricas também e o processo de subjetivação de forma dialética, né, que a gente pretende, no próximo encontro, ver aí com o máximo, né, aqui ampliando o leque do debate. O Luiz Carlos está fazendo um comentário aqui, né, as formas de trabalho que algumas pessoas são submetidas à exploração não só da força de trabalho em si, mas da própria dignidade humana, né, tem a ver aqui com esse debate que a gente está fazendo, articulando aqui, né, as formas de opressão do cotidiano, né, das mazelas do capitalismo aqui sobre a vida cotidiana da classe trabalhadora nas suas mais diversas formas. Então, acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta, a gente está se aproximando do final do nosso tempo. Se o Marcos quiser ainda fazer algum comentário final, a gente agradece, né? Já coloca os agradecimentos no grupo do Praxis, do Gramsci, todos os colaboradores que fazem esse trabalho aqui acontecer, os participantes também, que eu acredito que está chegando aqui, né? Os agradecimentos pela aula. Então, Marcos, obrigada pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse momento, né? De construir esse projeto que também, né, é uma gotinha d'água no oceano do trabalho amplo, né, que precisa ser feito aí de redialetização das concepções de mundo. Então, passo para você, para os agradecimentos.
Bom, eu que agradeço, estou vendo um monte aqui de agradecimentos, o agradecimento é meu. Essas atividades são cansativas, né? Tá na telinha aqui é sempre cansativo, mas é muito prazeroso. Tem esse viés de ser muito prazeroso mesmo, de mesmo à distância, ou talvez a isso até talvez por tanta distância, né? No estado de São Paulo, acabe sendo uma coisa muito agradável mesmo ter essa interlocução. Esperar que numa próxima ocasião seja ao vivo e em cores em Fortaleza mesmo, né? Não custa sonhar, né? Mas até lá nós temos muita coisa dura para enfrentar, a conjuntura é muito difícil. Esse ano exigirá muita disposição de luta de todos, né? E algo que o Gramsci era obcecado era pela palavra disciplina, né? Disciplina nos estudos, disciplina na organização, disciplina na ação, né? Isso é importante para todos nós, né? Até para evitar que a dignidade humana seja tão rebaixada que nós estejamos nos encaminhando para alguma forma de regressão feudal em boa parte do mundo, né? Então, temos que impedir isso e fazer uma luta que resgate a dignidade humana e a reforce, né? E a nossa que defenda a nossa condição de seres humanos, né? Veja que é pouco, né? Nessa altura, mas é tudo, né? Bom, mais uma vez, obrigado, Joeline, e a todos que tiveram aí a paciência, né? E nos vemos em outra boa ocasião, né?